O Senhor, ele sempre quis que o seu povo tivesse firme essa memória da sua identidade, de quem eles eram, para que eles não esquecessem do motivo pelo qual eles foram chamados, e conosco não é diferente. Quando a memória se perde, a gente perde também a identidade, a gente se corrompe na nossa identidade. E aí, quando a gente se corrompe nisso que é a nossa base, da nossa existência, a gente perde o senso da missão que nós devemos cumprir. Olá, pessoal, voltando aqui para gravar a última mensagem da série Voltando ao Início de Tudo. A gente vai fazer mais ou menos, não um overview de tudo que falamos, mas o reforço sobre o porquê foi tão importante lembrar tudo que nós lembramos e ainda reforçar sobre a necessidade de nós mantermos essa lembrança viva nas nossas memórias. O Senhor, ele sempre quis que o seu povo tivesse firme essa memória da sua identidade, de quem eles eram, para que eles não esquecessem do motivo pelo qual eles foram chamados, e conosco não é diferente. Quando a memória se perde, a gente perde também a identidade, a gente se corrompe na nossa identidade. E aí, quando a gente se corrompe nisso que é a nossa base, da nossa existência, a gente perde o senso da missão que nós devemos cumprir. E para reforçar o que a gente vai falar aqui, eu vou trazer dois textos da palavra. O primeiro está lá em Deuteronômio 4:9. Apenas tenham cuidado, tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a vida na memória. Contem-nas aos seus filhos e aos seus netos. O segundo texto que eu quero ler está em Deuteronômio também, no capítulo 8, eu vou ler do 11 ao 14. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus estatutos que hoje ordeno a vocês. Para que não aconteça depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morarem, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. No Antigo Testamento, Deus sabia que Israel teria uma tendência de esquecer. E por isso ele não deixou que a fé dependesse somente de emoção ou de experiência pessoal. O que o Senhor proveu para garantir que eles não esquecessem? Ele identificou marcos, estabeleceu festas, símbolos e rituais que obrigavam cada geração a registrar continuamente quem Deus era e quem eles eram. E o objetivo nunca foi apenas registrar fatos históricos. Deus queria preservar a memória, a consciência da aliança. Séculos depois, na noite em que seria entregue, Jesus, durante a celebração da Páscoa, que era uma das festas que o Senhor instituiu para lembrar o povo de onde eles saíram, né, da libertação do Egito, o Senhor Jesus, ele tomou o pão e o cálice e transformou o antigo memorial da antiga aliança no maior memorial da nova aliança. Assim como a Páscoa mantinha viva a lembrança da libertação do Egito, a ceia mantém viva a lembrança de uma libertação muito maior, que é a libertação do pecado através do sangue de Jesus. Então a ceia, ela vai além de nos lembrar da cruz, ela também preserva a nossa identidade. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós lembramos de pelo menos 3 verdades fundamentais: de onde Deus nos tirou, quem nós somos agora e para que nós somos salvos. Que é basicamente o que a gente falou nos vídeos anteriores, em todos os vídeos, desde o primeiro, é lembrar desses 3 elementos que a ceia tem esse poder de não nos deixar esquecer. Então Deus nunca libertou seu povo apenas para que ele fosse livre. Deus libertou para que o servisse. Então Israel saiu do Egito para adorar o Senhor no deserto. A igreja foi salva para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então toda vez que nós participamos da ceia, anunciamos a morte de Jesus até que ele venha, que é o que Paulo fala lá em 1 Coríntios 11. Nós temos essa obrigação de anunciar a vinda do Senhor. Então, o memorial, ele também tem uma proclamação da nossa missão, essa memória que a ceia nos traz. E nós percebemos que Deus, ele nunca instituiu memoriais porque ele podia ser esquecido. Os memoriais, eles existem porque nós somos esquecidos. Então, a necessidade dos memoriais não era por causa de Deus, é por nossa causa. Por conta do quanto nós temos a tendência de esquecer. Nós esquecemos a graça.
e passamos a confiar em nós mesmos. Nós esquecemos a nossa identidade e nos conformamos com esse século. Nós esquecemos a missão e nos transformamos a fé em algo apenas para o nosso benefício. Então, se Deus instituiu memoriais para Israel e Jesus instituiu a ceia para a igreja, isso revela algo profundo sobre a natureza humana, o quanto nós esquecemos muito facilmente aquilo que deveria ser o cerne da nossa vida, o centro da nossa vida. Então, talvez nunca tenha existido uma geração tão cercada por distrações quanto a nossa. O Senhor sabia disso, Deus sempre soube. Vivemos na era da informação, mas também da dispersão. Nós nunca tivemos tanto acesso a conhecimento e, paradoxalmente, tanta dificuldade em guardar aquilo que realmente importa. Então, nós somos lembrados o tempo todo de quem deveríamos ser segundo este século. Então, tudo que existe à nossa volta tem o papel de ficar nos lembrando também de coisas que nos puxam para o contrário daquilo que Deus quer, o contrário daquilo que Ele quer que a gente lembre. Então, por exemplo, as redes sociais, elas nos lembram de quem nós deveríamos parecer, de como nós deveríamos ser. O trabalho nos lembra do quanto nós devemos produzir. A sociedade nos lembra do que nós devemos conquistar. A publicidade nos lembra aquilo que ainda nos falta de acordo com o ideal que eles têm. E as notícias nos lembram o que nós devemos temer. E, em contrapartida, nos faz esquecer da esperança que nós devemos ter. Então, tudo disputa a nossa atenção, o tempo todo, o nosso tempo, e principalmente a nossa memória. Uma grande batalha, ela não é apenas pela nossa agenda, é por aquilo que ocupa a nossa memória. Aquilo que nós devemos mais nos lembrar acaba moldando a maneira como a gente vive. Então, aquilo que a gente mais lembra molda as nossas atitudes, as nossas decisões. É por isso que a Bíblia fala tanto sobre lembrar. Nós precisamos ter em nossa memória, em nosso coração, em nossas atitudes, lembranças que vão fazer coro com aquilo que o Senhor quer que a gente lembre. O que nós temos procurado guardar na nossa memória? O que você tem procurado guardar? Você tem procurado estar presente em ambientes, em locais ou com pessoas que vão te ajudar a lembrar tudo isso que eu falei aqui? Tudo isso que a palavra tem tentado nos lembrar o tempo todo através desse ritual principal que nós temos hoje, que é a ceia do Senhor? O que você tem feito para que você tenha esse apoio desses marcos que o Senhor tem deixado, para que nós não esqueçamos, porque a tendência é que a gente esqueça. E sozinho nós não temos como lembrar. Eu deixo essa reflexão. Espero que você consiga parar a correria do seu dia, as vozes que ocupam a sua mente, a sua cabeça, que você consiga silenciar essas vozes para ouvir essa que é a voz do Senhor falando ao seu coração, para que você se lembre dele, para que você se lembre de onde ele te tirou, aonde ele te colocou e para onde ele está te levando. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar um joinha para mim e encaminhar essa mensagem para outras pessoas que podem precisar também lembrar de tantas verdades espirituais, verdades tão profundas e tão importantes para a nossa vida na Terra, para o nosso futuro e principalmente para a nossa eternidade. Um beijo e até o próximo vídeo.